começando ali pelo qual a sua formação. Cara, hoje eu tô no 8º semestre de Ciência da Computação na Unicinos. Tenho curso técnico em eletrônica. ah, com a minha idade, tô atualmente com 23 anos. E, bom, minha atividade profissional, cara, atualmente eu tô trabalhando como desenvolvedor de software, como programador, mas recentemente atuando como líder técnico. Ah, Aí na próxima pergunta ali, por que eu escolhi essa profissão? Cara, acho que inicialmente foi muito por conta de curiosidade. Acho que curiosidade de saber como as coisas funcionam, de como um computador funciona, como um videogame funciona, como um celular funciona, enfim, foi muito mais por curiosidade de entender a engenharia por trás daquelas coisas que eu usava. Uh, Enfim, aí isso cresceu como curiosidade, fui entrando um pouco mais a fundo, pesquisando a respeito, gostei da área. Uh, e aí, quando eu me deparei com a escolha ali, muito no momento de entrar na faculdade, de iniciar o curso e começar a trabalhar de fato na área. Então foi ali no momento que eu tinha, sei lá, dos meus 18, 19 anos para de fato fazer meu estágio e começar de fato a carreira, né? Cara, aí foi questão de entender que era algo que eu gostava, que eu curtia. Entender que era algo que eu tinha skills, então eu sempre fui um cara bem lúdico, bem lógico. Então tinha ali algumas qualidades para matemática e tudo mais, então eu entendi que eu deveria ir na minha carreira profissional. E além de tudo eu curtia, né? Gosto bastante dessa parte mais lógica, racional da coisa. Então acho que estava muito viesada para mim escolher em ciências exatas, tá? Ah, Aí, bom, aí tendo essa área como um todo de ciências exatas, aí aprofundar onde que eu iria me especializar. Cara, eu tive ali então uma experiência com um curso técnico de eletrônica no ensino médio. E aí eu tive experiência com algumas coisas da engenharia no geral, né? Então a gente já teve uma breve introdução às coisas que são engenharia da computação, engenharia eletrônica, engenharia elétrica. E, cara, grande parte das engenharias ali eu acho que eu não curtiria tanto. Pelo distanciamento, eu acho, da prática, daqui a pouco ah, talvez pelo quanto eu consigo produzir, enfim, pode ser que comparado a isso o TI é muito mais ágil, né? A computação em si é muito mais ágil, tu consegue fazer coisas com uma agilidade muito maior com TI, né? Com programação, enfim. Eu acho que a curva de aprendizagem ela é mais curta. E enfim, era algo que para mim aquele feedback de eu estar desenvolvendo um programa e eu ter logo ali, saber se ele tá funcionando ou não, sabe? Essa questão, acho que isso me fez escolher computação, programação, e não outras áreas da engenharia, né? Acho que foi principalmente em relação a isso, ver também um mercado muito grande, muito abrangente, né? Então, com certeza, a evolução tecnológica que a gente teve nos últimos anos, ela foi gigantesca, e grande parte disso foi a eclosão aí do que a gente chama hoje do digital, da computação de fato, foi então a inclusão da era digital. Isso, cara, programação, ciência da computação como um todo, ela foi, cara, crucial nessa evolução da sociedade, né? Hoje a gente vive numa sociedade totalmente conectada, que é grande fruto da nossa área de atuação. Acho que é isso, cara. Então é questão de skills, os meus conhecimentos para aquilo que eu sou melhor, né? E fazer um match disso com a área em crescimento exponencial, com grandes oportunidades no mercado, enfim. E esse tipo de coisa que eu acho que é um pouquinho diferenciado na computação em relação às outras áreas das exatas, outras engenharias principalmente, que é tu ter um feedback rápido do que tu tá fazendo tá funcional, coisas do tipo, e tu também conseguir com que o teu crescimento seja mais rápido, tá? Seja bem mais... A curva de aprendizagem ela é bem menor do que em outras áreas, tá? Das exatas. Como você procura aprimorar seus conhecimentos para se manter atualizado profissionalmente?
Cara, acho que nessa área o conhecimento ele fica defasado muito rápido. Então é muito rápido. O que tu conhece hoje ele pode não ser utilizado daqui 2 anos à frente. Uma ferramenta que tu está utilizando hoje, um ano no futuro ela pode não ser mais utilizada, ser considerado algo legado, enfim. Então cara, se manter atualizado e se manter enfim, atualizado com as tecnologias mais recentes, com o que é mais de fato utilizado no mercado, enfim, não só frameworks, tecnologias, enfim, mas também áreas da computação, nicho da ciência da computação. Cara, isso é de fato muito importante, tá? E é uma coisa que o profissional de TI vai carregar a vida inteira. Sempre tá correndo em busca de novo conhecimento. E, cara, para me manter atualizado, cara, eu escuto bastante podcasts no Spotify, escuto bastante vídeos no YouTube que falam sobre tecnologia e entram mais no beat da programação e da computação. Eu faço também bastante cursos no Udacity e Udemy, que são plataformas de cursos online, que tem bastante coisa gratuita, tem cursos pagos que são muito bons também. Acho que são importantes para se manter atualizado. Cara, acho que são essas as plataformas. Uh, Outra coisa que eu costumo fazer bastante é ler. Então, ler artigos, cara, de revistas, de sites, enfim, e também artigos acadêmicos, tá? Então, é uma coisa que tem que fazer constantemente. Uh, Cara, a outra pergunta: o que tem mais de legal em trabalhar na área em que você escolheu? Cara, o que mais tem de legal de trabalhar na área que eu escolhi é ver as coisas sendo concluídas, ver o que tu consegue de fato produzir. Cara, é muito gratificante tu ver o quantas pessoas tu consegue atingir com algum sistema que tu tá trabalhando, alguma funcionalidade que tu acabou trabalhando no trabalho. Então, cara, o TI ele tem essa questão que eu já comentei antes de receber um feedback rápido, tu conseguir desenvolver coisas numa velocidade bem grande. Então tu consegue fazer, cara, uma rede social, um Facebook que foi feito em questões de alguns meses, sabe? Algumas semanas. Então tu consegue implantar coisas, desenvolver coisas de forma rápida e tu consegue atingir muita gente com isso. Então, cara, tu tem um público possível aí de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então tu tem, cara, de fato, se tu pegar hoje quem usa Facebook, YouTube, essas Google, enfim, compra coisas na Amazon, cara, é o mundo inteiro, sabe? Então tu tem um alcance muito grande. Então, cara, acho que isso é muito legal de trabalhar nessa área, que é o alcance que as coisas que tu faz têm e o impacto que elas geram, de fato, na sociedade. Hoje, por exemplo, estou atuando numa equipe que está implementando o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil. Cara, ver que daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar utilizando aquele sistema, aquele código que eu produzi, cara, isso é bem gratificante. Cara, outros pontos legais aí que eu posso ressaltar também, autonomia. Acho que os profissionais de TI eles têm grande autonomia no trabalho deles, mais do que em outras áreas. Cara, liberdade. Eu acho que liberdade para o profissional de TI é muito, muito importante, porque hoje em dia, cara, tem até por conta da crise que está decorrendo hoje, e eu acho que é um movimento que vai acontecer nos próximos anos, que é a questão do trabalho remoto, de home office, enfim, trabalhar de casa. Cara, isso te dá uma certa liberdade para poder residir onde quiser, em qualquer lugar do globo, e trabalhar para a empresa que quiser em qualquer lugar do globo, sabe? Então, acho que isso é um dos grandes pontos positivos da nossa área. Autonomia, liberdade. Cara, as pessoas da nossa área, elas são pessoas geralmente muito práticas, muito ágeis, então tu tem contato com gente muito boa, de fato, na área. Acho que também é um ponto positivo. Cara, acho que os pontos mais legais são esses, tá? Uh, Cara, outra pergunta, ponto 7. Existe algo que você considera ruim na profissão que escolheu? Cara, eu acho que eu já comentei antes, e isso pode ser considerado um ponto negativo, é que as coisas elas ficam defasadas entre aspas, antigas muito rápido. Então você tem que estar sempre em constante aprendizagem, sabe? Sempre se aprimorando. Cara, isso pode ser considerado um ponto negativo, porque, cara, tu não vai poder parar de estudar em nenhum momento da tua carreira no TI. Tem que entender muito, na verdade, tem que ter isso no sangue, de que, cara, tu tem que se atualizar sempre, tem que se manter constantemente em busca de aprendizagem. Então, enfim, isso pode ser, por um lado, considerado negativo, tá? Tu vai ter que estar sempre em constante aprendizagem. Então, enfim,
pode ter uma ótica negativa nesse ponto, tá? Acho que esse é o principal ponto que eu vejo negativo na profissão. Cara, o futuro na área que eu atuo, cara, eu acho que a gente vai muito na questão de utilizar os dados que hoje em dia a gente tem na internet. Então, se a gente olhar as informações, dados que hoje existem na internet, cara, a gente está falando de uma imensidão de informação que hoje está em domínio público, aberto na internet, que ela pode ser utilizada. Isso aí já tem vários conceitos, já é bem difundido na área, mas Big Data, Machine Learning, enfim, questões de inteligência artificial para trabalhar em cima desses dados, eu acho que vai ser o futuro. Cara, assim como outros tópicos bastante conhecidos aí na mídia, carros autônomos, enfim, assistentes autônomos, enfim, daqui a pouco tu vai ligar para uma máquina para ver algum problema na tua internet, vai ser 100% uma máquina que vai te orientar, sabe? Isso já é feito em alguns serviços, inclusive. Enfim, acho que vai muito nessa parte. Eu acho que grande parte o futuro de fato está voltado a dados e a informação, então extrair riqueza dessa imensidão de informação que se tem hoje na internet. E cara, essa questão de inteligência artificial também, emular o pensamento e o comportamento humano. Então, carros autônomos, assistentes autônomos, enfim, acho que vai nessas duas áreas, tá? Cara, você pretende mudar de área? Cara, no curto prazo eu acredito que não. Hoje eu não penso em mudar de área. Eu acho que no TI tu tem diferentes contextos de negócio com que tu pode ter contato. Hoje tu pode trabalhar para uma agência bancária, tu pode trabalhar para um e-commerce, pode trabalhar em um sistema com um fim social. Cara, tu pode trabalhar em diferentes áreas de negócio no TI. Acho que isso te dá um range, uma gama de opções muito grande, tá? E, cara, hoje eu me sinto muito satisfeito trabalhando tecnicamente. Então, atuando como líder técnico, por exemplo, cara, eu quero sempre estar em contato com código, em desenho de soluções, na arquitetura de soluções. Mas eu enxergo que daqui a pouco pode ser que no meu médio e longo prazo isso não seja mais relevante, tá? E aí eu vejo que talvez a área de gestão de pessoas, de gerência, gestão, pode ser uma boa opção. Isso o pessoal chama de carreira em Y, onde tu vai num viés mais técnico e em algum momento tu tem que olhar para a bifurcação da tua carreira, tomar uma especialização mais técnica ou ir mais pro humano, que seria gestão, enfim. Pode ser que seja algo nesse sentido. E eu vejo que o ITI tem grande espaço para estar nisso. Cara, como são os salários na área onde você atua? Cara, assim, acho que, como eu comentei, o crescimento na área de TI é muito rápido, ele é exponencial. Então, em questão de um ano, você pode entrar numa empresa e ter um salário de um desenvolvedor pleno, sênior. Isso vai depender única e exclusivamente de ti, do teu conhecimento, da tua vontade, enfim. Então, cara, tu pode iniciar numa empresa ganhando R$ 800 como estagiário e 3, 4 anos daqui a pouco tá ganhando 8, 10, 12 mil reais, sabe? Então, cara, é uma área que tu consegue crescer muito rápido. Tua curva ali de aprendizagem, como ela é mais rápida, tu consegue se tornar melhor tecnicamente muito mais rápido do que talvez em outras áreas. A curva também de evolução salarial, ela progride de forma igual, tá? Então, de fato, a área de fato ela é muito meritocrática, tá? Acho que isso é um ponto positivo. Cara, as últimas duas perguntas ali que tu colocou, que o quanto é importante o inglês para a profissão. Cara, o inglês ele é extremamente importante para a profissão de TI, tá? Muito do que eu comentei dos materiais pelos quais eu tento me manter atualizado na área, estudar, buscar conhecimento, sejam os cursos, os vídeos do YouTube que eu comentei, os podcasts. Cara, grande parte do material ele vem em inglês, tá? As coisas surgem primeiro fora do Brasil. Não é o português brasileiro que cria a maior parte das tecnologias, das ferramentas que a gente vai utilizar. Cara, as grandes empresas elas falam inglês. Google, Amazon, Facebook, sei lá, Instagram, Twitter, etc. Essas grandes empresas, elas, cara, elas criam ferramentas, criam linguagens de programação, criam frameworks, modelam arquiteturas e, cara, todo o material ele surge primeiro em inglês, tá? E ele leva um certo tempo até ser traduzido. E, cara, muito das coisas que acontecem é que esse tempo até ele ser traduzido
cara, acaba por já serem lançadas novas documentações da ferramenta, da linguagem, enfim, e tu acaba lendo documentação defasada em português. Cara, isso é uma coisa que eu vejo que acontece direto, tá? Tu tem que sempre ter o inglês, porque, cara, a documentação, os cursos, os artigos científicos, tudo primeiro vão sair em inglês, sempre. Então, cara, se tu acaba vendo traduções, tu acaba sempre estando defasado, tá? Cara, um exemplo prático, se tu pesquisar por determinado assunto na Wikipédia, tu vai ver, cara, a página em inglês ela é enormemente maior do que em português. Cara, porque de fato o conteúdo chega primeiro em inglês, vai ter alguém vai ter que se predispor a traduzir, enfim, acho que o inglês ele é quase que um pré-requisito para nossa área, tá? Não que te impeça tu iniciar ele sem ele hoje na área ou enfim, mas ele, cara, para tu evoluir e tu ter uma evolução maior na área, acho que o inglês é pré-requisito. Cara, e a última pergunta, que era quais as linguagens de programação eu mais utilizo? Cara, o que eu mais uso hoje é Java, tá? A equipe que eu atuo, ela desenvolve ali microserviços em Java. Uh, tem coisas que a gente trabalha no front-end, que é a parte visual para o usuário, é o site que tu acessa, é o aplicativo que tu usa. Cara, aí a gente tem JavaScript é muito utilizado hoje em dia. Tecnologias aí para o mobile, para desenvolvimento de aplicativos móveis. O Java ele é propriamente utilizado no Android, mas ele já está defasado, já é o Kotlin, a versão que o Google dá suporte, a linguagem oficial para Android é o Kotlin, para o iOS é o Swift, enfim, e são umas linguagens que acabam tendo bastante contato, tá? Hoje trabalho com Java, JavaScript, tem algumas coisas em Python, acho que são principalmente essas, tá? Já tive no passado contato com C, C++, para desenvolvimento embarcado, mas eu acredito que as que eu citei hoje são as mais utilizadas para Java, JavaScript, Python, essas tecnologias para o mobile, então Kotlin e Swift são bastante utilizadas. Enfim, acho que aí concentram grande parte da base de código aí da internet, digamos assim.